tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso módulo sobre sistema digestório. Essa primeira aula é uma aula introdutória, eu vou falar dos aspectos gerais do sistema digestório e posteriormente, nas próximas aulas, eu vou falar da anatomia geral desse sistema e complemento com a parte da fisiologia do sistema digestório. Então a gente divide esse módulo de sistema digestório em 3 partes específicas. Então hoje, essa primeira aula é apenas uma introdução sobre esse importante sistema do organismo. E a pergunta é, digerir para quê, né? Por que nós temos o sistema digestório? De observar que o sistema digestório ele tem por objetivo quebrar os alimentos. Os alimentos eles vêm em macromoléculas, a grande maioria dele vem em macromoléculas, e elas precisam ser quebradas para que elas consigam ser absorvidas pelo nosso sistema circulatório. Então, a digestão é um processo que permite a quebra de macromoléculas em pequenas moléculas que a maioria delas podem ser absorvidas pelo organismo. Stenfield, ela define bem essa questão do que é a digestão, né? É a decomposição de macromoléculas contidas nos diferentes alimentos em micromoléculas que conseguem penetrar no interior da corrente sanguínea em determinada região do tubo gástrico. Ou seja, essas micromoléculas, elas conseguem penetrar no interior da corrente sanguínea, não é em todo o tubo gástrico, é apenas em algumas regiões do tubo gástrico, ela consegue penetrar no interior da corrente sanguínea. Por isso que antes dela conseguir, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser modificada. E essa quebra, ela normalmente acontece no próximo texto que diz, essencialmente ocorre por uma decomposição enzimática associada a uma decomposição mecânica. Então, enzimas digestivas associadas ao movimento mecânico do próprio tubo gastrointestinal permite que essas macromoléculas se transformem em micromoléculas absorvíveis. Então, de uma forma geral, a função do trato gastrointestinal é essa, né? Ou seja, digerir e absorver nutrientes, né? E além disso, aquilo que não foi digerido em si, ele vai ser excretado também pelo próprio tubo digestório, né? Ele consegue excretar algumas drogas também, algumas drogas que não são absorvidas ou que conseguem ser eliminadas por algumas regiões pelo tubo gastrointestinal, e além disso tem um papel importante que é relacionado à proteção do próprio sistema, né? Além da função linfática, que a gente já sabe, né? A função de defesa, a saliva tem funções importantes de defesa, o próprio reflexo do vômito, da diarreia, que são defesas importantes para o organismo, e a acidez gástrica, ou seja, a acidez do estômago, impede que bactérias ou vírus consigam penetrar em partes mais internas, mais inferiores do tubo gástrico, e aí impede que essas substâncias entrem na corrente sanguínea, né? Ou seja, se bactérias conseguem passar por acidez do tubo gástrico, muitas das vezes, elas podem penetrar porque existem regiões do sistema digestório que estão em contato com o sistema circulatório, e essa absorção pode ser transferida para a corrente sanguínea. Então, de uma forma geral, o sistema gastrointestinal ele consegue digerir, absorver nutrientes, excretar substâncias e proteger o próprio trato gastrointestinal de diferentes formas em si. Então, o nosso sistema digestório ele apresenta algumas atividades funcionais. Essas atividades funcionais elas vão desde a captação do alimento até a excreção daquilo que não foi absorvido. Então, nós temos a primeira, que é a ingestão, né? A ingestão do conteúdo alimentar. Esse alimento, uma vez ingerido e preparado, ele é deglutido e ele é conduzido por movimentos involuntários chamados de peristalse ou peristaltismo. Esse movimento acontece em todo o tubo gástrico. Além disso, uma vez que ele é deglutido e ele se movimenta por esses movimentos, nós temos, conforme falei, a própria digestão mecânica, que é uma digestão diretamente relacionada ao movimento peristáltico.
é a mistura das enzimas no alimento, que se complementa com a digestão química, ou seja, antes do alimento ele ser absorvido, ele precisa passar por essa digestão mecânica e por essa digestão química. Uma vez absorvido, aquilo que não foi, ou seja, aqueles resíduos, eles vão formar o bolo fecal e serão uma vez defecados, né? Serão excretados pelo próprio sistema digestório. Então, de uma forma geral, nós temos a ingestão, a propulsão, a digestão mecânica, a digestão química, a absorção e a defecação. Esse é o processo completo do processo digestório. E aí, onde acontece esse processo geral? Ou seja, quais são as estruturas que permitem de forma direta ou até de forma indireta realizar todas aquelas atividades funcionais mostradas no slide anterior? Então, o sistema digestório é dividido em trato gastrointestinal. Trato gastrointestinal, ele é constituído pelas vias digestórias superiores, que diz aí a cavidade oral, faringe e esôfago, e as vias digestórias inferiores, que compreendem o estômago, que se continua no intestino delgado e no intestino grosso. Esse é o chamado de trato gastrointestinal. Todo aquele processo anterior acontece no interior desse trato. Lógico, cada região com sua especificidade. Já associado, ou seja, existem órgãos que estão associados a esse sistema digestório. Cabe lembrar, não estão contidos no interior do trato gastrointestinal, apenas se comunica com esse trato através de ductos. Então, nós temos o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e as glândulas salivares. Lembrando que essas estruturas, esses órgãos, eles secretam substâncias que vão participar diretamente da digestão enzimática em determinadas regiões do tubo digestório. Então, o trato gastrointestinal, que é o grande responsável por realizar toda essa digestão mecânica e enzimática. E essa digestão enzimática, ela é assessorada, né? ela é acrescentada de substâncias ou sucos que são produzidos, que órgãos que ficam anexos ao trato gastrointestinal, mas se comunicam através de ducto. Isso a gente mostra posteriormente nas próximas aulas. Então, de uma forma geral, o trato gastrointestinal, ele se estende da boca ao ânus e ele mede aproximadamente 4,5 metros de comprimento. Esse é o tamanho importante. Então, ele atravessa toda a cavidade torácica e pelo diafragma e entra e penetra praticamente, preenche toda a cavidade abdominal. Esse tamanho de 4,5 metros, a gente não pode deixar de esquecer, é que ele é todo enrolado, né? Dizem que quando ele é aberto fora do corpo, ele chega a medir 9 metros de comprimento. Então, é um tubo grande, é uma região grande do nosso sistema corporal totalmente integrado. Então, aí está ele, né, da parte dele, a parte da boca, o esôfago, e aqui toda essa parte superior, ela está contida na face, na cavidade torácica, e a grande parte na cavidade abdominal e cavidade pélvica. Bom, nós temos glândulas acessórias, conforme eu falei, são glândulas que auxiliam nesse processo de digestão. Essas glândulas, elas lançam suas substâncias no interior do trato gastrointestinal, em determinadas regiões desse trato. Então, nós temos as glândulas salivares, aí o fígado com a vesícula biliar e o pâncreas. Então, todas essas glândulas, elas lançam os seus produtos enzimáticos no interior do trato gastrointestinal e é fundamental para a digestão enzimática. Bom, quando nós estudamos o trato gastrointestinal, e aqui cabe lembrar, a partir do esôfago, então, a partir do esôfago, nós vamos observar que todo o trato gastrointestinal, ele é composto de 4 camadas, né? A camada mais interna é a camada mucosa. Logo,
acima dela, ao redor dela, eu tenho a camada submucosa, que se continua camada túnica muscular, e a mais externa, que é a serosa, né? Cabe lembrar que a gente vai observar que o que diferencia um órgão digestório do outro, ou seja, o que diferencia o esôfago do estômago é a sua camada mucosa. Lógico, o seu tamanho, sua localização, mas funcionalmente a gente observa que a mucosa do esôfago ela é diferente da mucosa do estômago, que é diferente da mucosa do intestino delgado, por sua vez é diferente da mucosa do intestino grosso. Então as mucosas se diferenciam e aí são determinantes para o funcionamento de cada região do trato gastrointestinal. E logo ao redor dessa submucosa, a submucosa, túnica muscular, que eu vou explicar, é a serosa. Então eu vou dar uma abordagem geral sobre essas características, lembrando que todas essas camadas começam no esôfago e terminam lá no ânus. Então todo o trato gastrointestinal partindo do esôfago vão ter essas 4 camadas. Certo? Então, a primeira camada, que é a camada mucosa, né? A camada mucosa, ela tem alguns papéis importantes, né? Ela tem uma secreção de muco importante que protege, que lubrifica todo a parede interna dos órgãos, né? Vocês vão observar que ela tem uma característica importante para absorção e protege contra doenças, principalmente porque ela também apresenta células de defesa, né? Então, essa camada mucosa ela é dividida em 3 partes, numa camada epitelial, que tem uma grande quantidade de células que são responsáveis por produzir o muco, né? Esse muco ele facilita o movimento, impede a destruição da própria camada. Tem a segunda parte, que é chamada de lâmina própria, essa já tem outras glândulas, por exemplo, o estômago, por exemplo, existem várias outras glândulas no seu interior que secretam ácido clorídrico, secretam outras substâncias importantes, né? Então ela tem a lâmina própria, ela tem células do sistema linfático que também protegem de forma importante, e ela se fecha com uma camada muscular lisa fininha que ajuda a movimentar apenas essa parte da camada mucosa. Então a camada mucosa talvez seja a parte mais importante que nós temos do trato gastrointestinal, porque elas são diferentes, elas se diferenciam em órgãos, mas uma coisa a gente não pode esquecer: todas essas camadas mucosas apresentam secreção de muco, e esse muco é um muco importante protetor associado a um sistema linfático importante, sistema de defesa importante. Bom, vamos para as outras camadas. Logo ao redor da camada mucosa nós temos a camada submucosa, quer dizer, a camada submucosa ela apresenta uma grande quantidade de vasos sanguíneos e linfáticos que se fixam, né? Além dos próprios linfonodos e os grandes troncos nervosos, ou seja, existe uma inervação que a gente vai falar posteriormente, né? Essa inervação do sistema digestório, que é uma inervação interessante, tem uma função importante. Logo ao redor da camada submucosa, nós observamos na imagem à direita, a gente observa a primeira interna, que é a camada mucosa, ao redor da interna a submucosa. A terceira camada é que nós temos a musculatura externa, né? É uma musculatura lisa, é uma musculatura involuntária, que ela é fundamental principalmente para o movimento das substâncias do bolo alimentar ou do quimo no interior do tubo gastrointestinal, e esse movimento é chamado de peristalse. Essa peristalse é um movimento contínuo que começa no esôfago e termina lá no ânus. Então é um movimento contínuo importante de movimentação das estruturas dentro do interior do tubo gástrico. E a última camada, que é chamada de camada serosa. Eu vou explicar melhor sobre essa camada posteriormente nos próximos slides. Aí nós temos a camada muscular específica, né? A camada muscular ela tem uma dupla divisão,
uma camada circular e uma camada longitudinal. E assim, o direcionamento desses músculos, a gente observa isso no anatômico, a gente está isso no anatômico, a gente observa isso. O direcionamento desses músculos permitem que aconteça um deslocamento contínuo do conteúdo alimentar dentro do trato gastrointestinal. Então, são importantes para o movimento de peristaltismo interior do trato gastrointestinal. E aí nós temos a camada serosa. Bom, camada serosa, eu vou dar ênfase à camada serosa abdominal, que ela recebe o nome de peritônio, né? A camada serosa abdominal recebe o nome de peritônio, e essas membranas, elas são importantes, porque elas vão revertir e fixar todos os órgãos digestórios abdominais e pélvicos. Então, elas são camadas de fixação importante, e elas são serosas porque elas secretam um líquido seroso chamado de líquido peritoneal. Então, essa camada serosa, ela tem uma dupla função importante, né? Então, essa camada serosa, ela secreta esse líquido chamado de líquido peritoneal. O que é o líquido peritoneal? Ou seja, é um ultrafiltrado do plasma, então é um líquido plasmático produzido no interior da cavidade abdominal, que tem o objetivo de lubrificar as superfícies dos tecidos que revestem essa cavidade pélvica. Além de lubrificar, ela facilita o movimento desses tecidos. Durante o processo de digestão, esses tecidos eles se movem, eles se movimentam. Então, de uma forma geral, quando a gente observa, esse líquido ele tem esse papel importante na movimentação dessas vísceras, no auxílio do movimento dessa víscera, e lógico, ele é importante que ele lubrifique, e essa lubrificação é que facilita o movimento, né? E aí, a gente vai observar essas três coisas. Primeira, a imagem à esquerda é o primeiro tipo de peritônio, que ele é chamado de aumento. Nós temos dois tipos de aumento, que é o aumento maior e o aumento menor. Vai observar que o aumento está ligado diretamente ao estômago e ao fígado. É um tecido peritoneal que tem um papel importante de fixação do estômago e do fígado na cavidade abdominal. Na verdade, é uma comunicação entre estômago e fígado de fixação, através do aumento menor e o aumento maior, mas isso vai ser abordado diretamente nas aulas práticas. Então, o aumento é um tecido peritoneal. O segundo tipo de tecido peritoneal é o mesentério. O mesentério ele tem um papel importante na fixação das vísceras do intestino delgado, né? O intestino delgado, vocês vão observar, é uma parte grande do sistema digestório, então ele é bem fixado, ele é bem aderido a essa segunda forma de membrana peritoneal chamada de mesentério. E o terceiro, que é o mesocólon. O mesocólon é, na realidade, também tecido peritoneal, que tem um papel importante de fixar o intestino grosso no interior da cavidade abdominal. Tem esse papel importante, esse papel fundamental. Então, nós temos três tipos de peritônio. O primeiro tipo, que é o aumento, o segundo tipo, que é o mesentério, e o terceiro tipo, que é o mesocólon. E aí, nós terminamos a nossa aula introdutória, né? A gente mais ou menos teve uma noção geral do que é a digestão, de como ela se processa, a gente vai explicar posteriormente, a divisão do nosso trato, como que o nosso trato é construído, como que os órgãos são construídos. Eu dei ênfase principalmente a partir do esôfago, né? A gente complementa essa aula no anatômico, que eu deixo aqui no canto à direita a nossa bibliografia básica, que ela serve de aporte para as nossas aulas, para as nossas videoaulas e as nossas aulas que são dadas na sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.